Salve, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa último vídeo, tá? Vamos falar hoje da matemática grega, mas antes, fazer aquela pergunta. E aí, como você saiu no último teste? Espero que bem, hein? Então, como eu prometi, nesse último vídeo, eu gostaria de falar um pouco da matemática grega, e principalmente sobre o método dedutivo, né? O primeiro registro que se tem da primeira pessoa, do grande filósofo, de fazer essa virada de chave, ou seja, sair do pensamento indutivo, ou empírico, para um pensamento dedutivo, para abrir as portas mesmo para a filosofia e para a matemática que a gente tem hoje. O pontapé inicial foi dado por esse matemático chamado Tales de Mileto, que viveu 640 anos por volta ali, antes de Cristo. Já vou começar fazendo uma fofoquinha da vida dele. Ele foi um grande filósofo, mas ele foi um grande ainda melhor, um comerciante. Então ele ficou muito rico. E tem uma história, uma proeza dele que eu quero deixar registrada aqui. Ele conseguiu prever, através da matemática e da astronomia, que a próxima safra viria muito chamada super safra, ou seja, seria uma colheita muito é, lucrativa no ramo de azeitonas. O que ele fez? Ele alugou todas as prensas das regiões. Prensa é o que faz espremer a azeitona, que é a matéria-prima do azeite. Na época o azeite era muito utilizado, até hoje o azeite é iguaria assim, fundamental para a sociedade. Então quando veio a safra, as pessoas perceberam que estavam faltando prensas pela quantidade de azeitonas que tinham. E aí ele realugou essas prensas ao tipo triplo, quádruplo do preço que ele havia pago. Com isso, ele se tornou mais rico do que ele já era como comerciante. Essa história, ela dá uma lição pra gente, né, que se repete nos dias de hoje. Esses grandes bilionários aí, esses visionários, eles são oportunistas, né? Eles conseguem ter uma visão do que é necessário para a humanidade daqui a alguns anos e vão lá e correm atrás de ser dono daquela ferramental, vamos dizer assim, né? A gente está aí hoje vivendo uma pandemia, a luta, a correria contra a Covid e a luta da vacinação, né? Você vê que tem por trás muitas pessoas ficando ricas, né? Infelizmente, a custa da morte de muitas pessoas, né? Não só no caso de Thales, das azeitonas sendo estragadas. Mas enfim, apesar de Tales de Mileto ser esse cara da vida prática, ele que deu o pontapé inicial para um pensamento que mudou toda a humanidade. A seguinte frase é atribuída a ele, que as verdades matemáticas precisam ser demonstradas. O que ele quer dizer com isso é que não adianta você fazer algo na matemática, por exemplo, a construção de uma pirâmide, dar certo, ok. Se você fizer isso, ou fizer aquilo, faça isso, faça aquilo, deu certo, ok. Não. A gente tem que provar que aquilo vai ser uma verdade absoluta. Tá? Então, essa virada de chave foi fundamental para a sociedade ter o que tem hoje de tecnologia, por exemplo. Então, desculpa, eu passei aqui, Zay. Eu queria falar de algumas verdades que o Tales provou. Tem uma que é fácil de entender. Imagina um triângulo isósceles, que tem os dois lados iguais. Ele provou matematicamente, através de uma demonstração matemática, que os ângulos da base de um triângulo isósceles, ou seja, esse ângulo da base aqui e esse ângulo da base aqui, eles são iguais também quando o triângulo for isósceles. Tá? Então ele fez uma demonstração através de raciocínio matemático. Ele provou também várias outras coisas, mas o famoso teorema dele que a gente vai estudar esse ano é o Teorema de Tales, que diz que você tem um feixe de retas paralelas, então imagina um monte de retas assim paralelas, cortadas por duas transversais. Então ele diz que esses segmentos que foram gerados
esses pedacinhos, eles são proporcionais. Isso parece besteira, mas com esse teorema, Erastótenes, um matemático da época, conseguiu calcular com esse teorema o tamanho do raio da Terra, por exemplo. Então, os gregos já sabiam há muito tempo que a Terra era esférica, né? Fica a dica para os terraplanistas aí, ó, tá? Depois dele vieram muitos outros matemáticos, muitos, mas esse cara aí, o Pitágoras, ele também tem um papel importante no cenário da matemática. O famoso teorema dele, o Teorema de Pitágoras, é a base fundamental de todas as teorias, principalmente da física. Até a teoria da relatividade tem Teorema de Pitágoras, tá? Todo o nosso espaço, tudo que se fala em distância, cálculos, está direta ou indiretamente relacionado ao Teorema de Pitágoras. Tá? Uma curiosidade é de que Pitágoras, apesar que está aí dizendo que ele viveu de 586 a 500 anos antes de Cristo, na verdade é uma teoria de que Pitágoras nem existiu, né? Que na verdade Pitágoras era uma seita chamada Os Pitagóricos, era um grupo de pessoas, uma seita porque era fechada ali, só podia entrar os convidados mesmo, os selecionados. E todo o conhecimento que eles produziam ficava entre eles, né? Só se abriu depois de muito tempo que a gente vai entender por quê. Mas de que, na verdade, e tudo que se demonstrava nesse grupo de pessoas dava o nome de Pitágoras. Então, talvez o Pitágoras tenha existido, talvez não. Talvez ele tenha existido, mas não tenha sido ele que tenha demonstrado isso aí. Por exemplo, existe uma lenda, na última aula eu falei sobre a raiz quadrada de 2. Existe uma lenda de que um dos pitagóricos, ele provou que esse número ele não era um número racional. E o prêmio dele foi a morte. Porque os pitagóricos eram uma seita, eles acreditavam que tudo poderia ser escrito através de números. E esse raiz de 2 ele quebrava um pouco essa lógica, porque ele não poderia ser escrito na forma de razão entre dois números. Então, para esconder essa verdade, diz a lenda que os pitagóricos afogaram esse cara, né? É uma curiosidade apenas. Mas vamos voltar a falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras enuncia da seguinte forma: diz assim, que se um triângulo for retângulo, ou seja, tiver um ângulo de 90 graus, então o quadrado do maior lado da hipotenusa será igual à soma dos outros dois, do quadrado dos outros dois lados, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos, que são os outros dois lados, né? Então, teve outros teoremas, enfim. Mas esse era o cenário grego. Eles estavam querendo provar coisas assim que não tem nenhuma prática no mundo real deles, da época, e nem no nosso. Hoje tem, né? Mas na época eles provavam as verdades apenas por ser matemática mesmo. E isso se culminou de uma forma espetacular. A gente tem aí agora um terceiro protagonista da matemática grega, que é o Euclides, que viveu por volta de 300 anos antes de Cristo. Pouco se sabe da vida dele, mas os cientistas nunca vão esquecer do que ele fez. O que ele fez? Ele escreveu um livro que ele condensou, ele pegou todas as verdades já provadas matematicamente e organizou elas. Escreveu um livro. Eu tenho uma cópia aqui desse livro, Os Elementos, uma versão em português. Assim, um livro muito lindo. Cara, se você perguntasse assim, você vai para uma ilha deserta e você só pode levar um livro, não pode levar mais nada. Esse era o livro que eu escolheria para levar para a ilha deserta. Eu ia me divertir muito com ele. Muito, muito, muito bom. E esse livro, ele muito bem organizado. Chama Os Elementos. É um livro que tem toda a matemática grega da época. E a grande sacada do Euclides foi colocar ali o método axiomático em prática, tá? Vamos tentar entender isso aí. O que é o método axiomático, o método dedutivo? Não tem como provar todas as verdades, tá? Vou dar um exemplo. Teorema de Pitágoras.
Dado um triângulo retângulo, então, soma do quadrado da hipotenusa, ou o quadrado da hipotenusa será igual à soma do quadrado dos catetos. Tá. Mas o que é um triângulo retângulo? Ah, então vamos definir um triângulo retângulo. Vamos provar aqui que existe um triângulo retângulo. A gente define. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui ângulo de 90 graus. Tá, beleza. 90 graus, ângulo reto. Tá, mas o que é ângulo? Tem que definir também. Vamos definir. Ângulo é a união de duas semirretas que se coincidem num ponto e o ângulo será aquela região interna. Tá. E mas o que é semirreta? O que é região? Então, a gente, quando a gente começa a definir as coisas, a gente pode ir para dois caminhos. A gente tende a ir para dois caminhos. Um é um caminho cíclico, que acontece muito nos dicionários, né? Você vai para. Tem um dicionário, você tem uma palavra lá, por exemplo, embutir. Aí você vai lá, procura a definição da palavra embutir. Aí tá, colocar, não sei o quê. Não sei o quê. Aí você vai para a palavra colocar. Ah, embutir. Então, assim, pode ser um cenário que você fica numa situação cíclica, ou pode ser um cenário que você vai ter que ficar definindo, 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 e não vai ter fim. Então, a grande sacada do método axiomático é ter um ponto de partida. Então, os matemáticos, eles pegaram, não, vamos aceitar algumas coisas como verdades absolutas, para nosso ponto de partida. A gente não vai precisar provar elas. Estão entendendo? Então, ponto de partida, aceitar o mínimo de verdades e que seja aceita por todos. No caso desse livro de Euclides, ele separou essas verdades em duas: as noções comuns e os axiomas. Hoje a gente não faz essas diferenciações, mas na época ele chamava um de axiomas e outro de postulados. O mais importante dessa história toda que eu estou contando é que essas noções comuns é justamente a ferramenta necessária para a gente resolver as equações, sem aquele método egípcio, babilônico, ou seja, faça isso, faça aquilo e terá a resposta. Então, tudo que a gente precisa para o pensamento matemático, ou quase tudo, claro, eu não vou conseguir englobar tudo numa videoaula de 10 minutos, 15, perpassa por essas noções comuns que Euclides definiu na época. Vamos conhecê-las. E eu vou enfatizar as que a gente vai usar para as equações. A noção A diz assim: coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Essa é a famosa propriedade transitiva. Está dizendo assim, que se eu tenho uma coisa aqui, suponha que minha mão é uma coisa, minha outra mão é outra coisa, A e B. Se essas duas coisas são iguais a uma terceira, tipo ao meu nariz, então elas vão ser iguais entre si, tá? Tudo bem, reflita. Agora, a B e a C é que a gente vai usar fundamentalmente agora para as equações. Diz assim, se iguais, então você tem uma igualdade aqui, ou seja, você tem duas coisas iguais. Se iguais forem somados coisas iguais, então esse resultado também permanecerá igual. Ou seja, eu tenho aqui A e B, eu somo 2 desse lado e somo 2 desse lado. Isso continua sendo igual. É bem óbvio. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. A letra C é a mesma coisa. Se iguais forem subtraídos de iguais, o resultado permanece igual. A letra D diz assim, coisas coincidentes são iguais entre si. Isso é mais para geometria, porque a gente usa forma, né? Retas coincidentes, então a gente não vai usar muito isso não. E na letra E, é polêmico demais, o todo é sempre maior que a parte. Você concorda com isso? Que o todo é sempre maior que a parte? Euclides acreditava, né? Eu não concordo porque o Cantor, eu já falei na aula da semana 3 ou semana 5 o Cantor provou que para conjuntos infinitos isso não é verdade. A parte pode ser igual ao todo, mas não quero polemizar. Eu poderia acrescentar aqui uma letra F e uma letra G que não está aqui na nossa álgebra, que é assim. Se A iguais forem multiplicados coisas iguais, então o resultado permanece igual. E se A iguais forem divididos coisas iguais dos dois lados, permanece igual. Essas duas coisas estão meio que implícitas na B e na C, mas não foram colocadas como axiomas, tá?
Tá, mas para a gente colocar isso em prática, vamos aqui pro nosso quadro aqui, pro nosso board aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, olha só. Para a gente aprender a resolver qualquer equação, pelo menos tentar resolver, eu tenho que fazer algumas definições com vocês, tá? Primeira coisa que eu quero definir é o que que é uma equação. Não, desculpa. O que que é uma equação, não. Os tipos de equação que existem, tá? As equações, elas podem ser algébricas, elas podem ser trigonométricas, elas podem ser, sei lá, exponenciais, elas podem ser equações diferenciais, elas podem ser outros tipos de equações. Eu só estou dando alguns exemplos para vocês entenderem. O nosso mundo aqui são o mundo das equações algébricas, ok? Então, esse é o cenário que a gente vai trabalhar. Então, vamos definir o que, que seria uma equação algébrica, tá? O que seria uma equação algébrica? Deixa eu colocar aqui. Então, o que, que seria uma equação algébrica? Então, equação algébrica é toda equação que pode ser resolvida através única e exclusivamente das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, a potenciação de expoente inteiro e radiciação, tá? Então, por exemplo, uma equação trigonométrica, exponencial, uma diferencial, não pode ser resolvida sempre com essas operações, só as algébricas. Então, isso é o que define uma equação algébrica. Aí, eu vou ser mais específico um pouco e falar sobre o que é uma equação polinomial. Pô, polinomial tem a ver com o que a gente está estudando, polinômios. Então, já faz sentido. Então, uma equação polinomial é uma equação algébrica que esteja escrita da seguinte forma. Eu tenho um coeficiente aqui, sei lá, um AN, que é um número, vezes uma incógnita. Lembrando que todas as equações que eu estou colocando nesse contexto são de uma única variável, que eu estou chamando de x. X é o valor que eu quero descobrir. Um expoente aqui, chamado de n, mais um outro número aqui, vezes o mesmo x, um expoente menor que esse n, então, sei lá, n menos 1, sei lá, 1 aqui, vezes x elevado a 1 mais 1 a 0. Isso é uma equação polinomial se ela estiver escrita nessa forma, igual a zero. Então, eu tenho uma coisa aqui que é um polinômio, e esse polinômio está igual a zero. Quando ela estiver nessa forma, ela é chamada de equação polinomial. E aí já dá para falar de grau, por exemplo. O que é o grau de uma equação? O grau de uma equação é o maior expoente da incógnita. É o maior expoente da incógnita. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui que a coisa vai ficar bem clara. Por exemplo, 6x elevado à quinta potência mais 2x elevado à quarta menos x elevado à terceira igual a zero. Então, essa equação aqui, ó, ela é uma equação, vou escrever aqui embaixo, ela é uma equação polinomial. Por que que ela é polinomial? Porque eu tenho um polinômio do lado esquerdo e do lado direito eu tenho igual a zero. Então, ela, como ela está nessa forma, ela é uma equação algébrica, mas ela é polinomial porque ela está nessa forma. Equação polinomial do quinto grau.
Por que que ele é do quinto grau? Ó? Porque o maior expoente da variável x é o 5, tá? Beleza? Infelizmente, gente, a gente tem que fazer essas definições a princípio para que você possa entender como resolver, né? Agora que a gente sabe o grau de uma equação, vou contextualizar aqui que a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio. Então, a gente aprende a resolver equações primeiro grau, geralmente no sétimo ano, que a gente está revisando agora. Equação do segundo grau, geralmente no nono ano, e no ensino médio você revisa tudo. E terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Então, isso aqui, terceiro grau e quarto grau, a gente só vê isso aqui dependendo do curso, em alguma faculdade. Mas nem todo curso, quase nenhuma, só num curso bem puxado mesmo. E de quinto grau, infelizmente, não existe solução. Eu vou falar disso no final dessa aula. Então, o foco de vocês no ensino fundamental e médio é sempre esse aqui, ó. Primeiro e segundo grau, tá? Esse é o grande foco de vocês. É aprender a resolver equações do primeiro e segundo grau, tá? Então, vamos lembrar das noções comuns que Euclides deu. E aí eu vou pegar um exemplozinho aqui do livro mesmo. Por exemplo, essa equaçãozinha aqui. 3x menos 2 igual a 8. Primeira coisa que você vai classificar é essa equação, qual é o grau dela? Tá, equação do primeiro grau. Tranquilo, professor. Tá. Qual que é a técnica aqui? Qual que seria a grande sacada aqui? Bem, a sacada é você chegar em alguma coisa assim, ó. X igual a alguma coisa. X igual a X igual a um número. Porque comparando, se essas coisas são iguais, então é porque elas são iguais, né? Então, é muito óbvio. Então, o objetivo é esse. Tá. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o x. Eu vou isolar o x. Então, eu vou usar o princípio da noção comum de Euclides e eu vou somar. Eu vou somar 2 dos dois lados. Ele fala assim, que somando a iguais, a mesma quantidade, a igualdade permanece. Então, se eu somar 2 aqui, como é que ficou meio apagado? Então, se eu somar 2 aqui, ó, se eu somar 2 aqui, a igualdade permanece, tá? O que acontece? Observa que 2 menos 2, ó, dá 0. Então, nesse primeiro membro aqui, do lado esquerdo, vai sobrar 3x. E aqui vai ficar 8 mais 2. Quanto que é 8 mais 2? Mais 2 dá 10. Né? É isso? Isso. Tá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou dividir os dois lados por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque olha só, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Um x. Ou simplesmente, se você quiser colocar, x. E aqui 10 terços. Então, o valor, a solução para essa equação é x igual a 10 terços. Vou resolver agora uma equação do segundo grau. Vou resolver agora a equação do segundo grau usando a mesma técnica.
Olha só, essa equação aqui é uma equação de segundo grau. E eu vou usar a mesma técnica. Então, 3x ao quadrado mais 2 igual a 5. Então, veja, eu vou subtrair 2 desse lado e vou subtrair 2 desse lado. Então, fazendo a mesma coisa dos dois lados, os iguais permanecerão iguais. Então, note que 2 menos 2 dá 0. E aqui, ó, 5 menos 2 dá 3. Então, eu vou ficar com 3x ao quadrado igual a 3. Agora, eu vou dividir por 3 desse lado e dividir por 3 desse lado. Tá? Então, note que 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x ao quadrado, é x ao quadrado. E aqui 3 dividido por 3 também dá 1. E agora? Bem, que número que é ao quadrado dá 1? Vamos fazer primeiro empiricamente. Depois eu volto para a solução dessa equação. Então, empiricamente, a gente tem que 1 ao quadrado é 1. Só que a gente tem uma segunda solução. Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, portanto, aqui na equação do segundo grau, a gente tem duas soluções possíveis. A saber, menos 1 e 1. Será que é coincidência? Equação do primeiro grau, uma solução. Equação do segundo grau, duas soluções. Será que a do terceiro grau teria três soluções? Então, pensa nisso aí. Voltando para a resolução mais formal, eu não coloquei ali como noção comum, mas essa ideia de fazer dos dois lados para as operações se estende para potência e para raiz. Então, por exemplo, se eu tiro a raiz quadrada desse lado e tiro a raiz desse, os iguais permanecem iguais. Então, a raiz quadrada de um número ao quadrado dá ele mesmo. A gente já viu essa propriedade. E aqui fica a raiz quadrada de 1, que algebricamente pode ser mais 1 e menos 1. A gente vai ver isso nas próximas aulas com mais calma, tá? Então, assim, só com a noção de grega de 2.000 anos, 2.600 anos atrás, é possível a gente conseguir resolver as equações do primeiro e do segundo grau. O que vai precisar acrescentar nessa ideia é a questão de completar quadrados, tá? Que a gente vai ver mais para frente. A gente já viu e a gente vai aplicar mais para frente. Por último, eu queria só terminar com a historinha desses dois protagonistas da matemática aí. Porque olha só, a equação do segundo grau já era conhecida pelos babilônios. Muita gente estuda a fórmula de Bhaskara, por causa dos hindus. Bhaskara, que é um hindu, mas ele não é correto chamar a fórmula de Bhaskara, porque a resolução da equação do segundo grau já era conhecida pelos babilônios, né? Eu falei isso na última aula. O que acontece? Os matemáticos foram investigar as equações do terceiro grau. Aí tem uma história muito legal sobre dois personagens, o Cardano e o Tartaglia. Eu não vou contar ela aqui, porque é muito longa, mas é uma história que daria uma novela. Sobre a fórmula da equação do terceiro grau, que também é possível de ser solucionada. Para as equações do quarto grau, um matemático chamado Ferrari, que era discípulo de Cardano, também conseguiu criar uma fórmula. Só que nenhum matemático conseguia encontrar a fórmula para a equação do quinto grau. Nenhum. Muitos anos se passaram. Centenas de anos. Até que um matemático chamado Abel, esse que vocês estão vendo aí, ele conseguiu. A história dele é muito bonita. Muito bonita, não, desculpa, é muito triste. A história dele é muito triste, mas de alguma forma eu me identifiquei muito com a história dele. A história, ele conseguiu resolver, ele conseguiu provar que as equações do quinto grau não podem ser resolvidas através da forma que eu resolvi aqui, ou seja, só com as operações básicas. Não existe uma fórmula fechada para isso. E o detalhe da história dele é que ele tentou publicar o trabalho dele duas vezes e por azar dele, por causa assim, de azar mesmo, ele não conseguiu ser reconhecido em vida.
Ele morreu muito cedo, você pode fazer a conta aí, com 27 anos. Tuberculose, no frio, ele era norueguês, sem nenhum reconhecimento. E hoje todos os matemáticos reconhecem o tanto que ele era inteligente. E o outro também teve uma vida bem triste, ó, morreu muito cedo, com 21 anos, foi o Galois. O Galois ele provou uma coisa muito mais forte, ele provou que nenhuma equação acima do quinto grau, ou do quinto grau, pode ser solúvel através de fórmulas. Então não existe fórmula para equação do quinto, por sexto, nenhum grau acima. A teoria dele é tão bonita que, que precisaria de muitos anos para você chegar e começar a entender um pedaço dela, porque a teoria dele vai além das equações, fala de simetria, que é a linguagem do mundo, é usada hoje na física quântica, na biologia, tudo usa a teoria de Galois. E ele começou a estudar matemática bem tarde, com 16 para 17 anos. Então, em 5 anos, ele fez tudo isso. Para mim, ele é o grande gênio, um dos maiores gênios. Ele está entre os 3 maiores da humanidade. É o Galois. Mas eu não. Ele morreu num duelo. Ele morreu novo, mas não foi por causa de doença, não. Ele morreu porque ele foi desafiado por um duelo e tomou um tiro. Todas essas histórias que eu estou contando e os conteúdos, eu tirei desse livro aqui. O Romance das Equações Algébricas. Se você ficou interessado em saber um pouco da história da matemática, eu aconselho muito você ler esse livro. Ele é muito bacana, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana. Um forte abraço a todos e não esqueça de fazer as atividades a seguir, tá ok? Boa sorte, um abraço.